Torcer para que não seja nada grave. Acabei de ver aqui, né? Torcer para que não seja nada sério lá do nosso querido Paulo. O fera. Tá se sentindo mal. Vamos lá. Galera, então vamos falar um pouquinho, né? Já falamos aí do clima tropical típico, que apresenta essas estações aí bem definidas, esses períodos, né? Não é só estação, verão e inverno, esses períodos bem definidos. A amplitude térmica normalmente é maior do que a própria tropical típico, o tropical úmido, desculpa, o litorâneo. A amplitude térmica é menor do que no tropical típico. Por quê? Quem sabe me informar? Por que que o cor de abóbora, as temperaturas variam mais do que no verde? Um de cada vez para não travar a live. Você é mais distante do litoral? Não, não tem a ver com a latitude não, Kaique. E aí? Sabe não? Por conta da maritimidade e continentalidade. O litoral, né? A água demora mais a aquecer, mas ela também demora mais a perder esse calor. O continente não. Aquece bem mais rápido, mas perde calor mais rápido. Então, as noites normalmente são um pouco mais fresquinhas, né? Nessa área aí do centro-oeste, principalmente, amplitude térmica bem maior, certo? Existe aqui um terceiro clima, né? Do que o clima. Ah, outra coisa interessante. Isso é muito bacana. Por exemplo, aqui, galera, o Nordeste, né? A zona da Mata Nordestina é o mesmo clima do que esse verde aqui. O mesmo clima. É o tropical úmido. Essa zona da mata aqui, tudo é tropical úmido. Só que a diferença principal é as chuvas aqui se concentram na primavera e no verão. As chuvas aqui no litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo, uma parte de São Paulo, se concentram principalmente na primavera e no verão. Já aqui não, aqui no Nordeste, as chuvas se concentram principalmente quando? No meio do ano, né? É no inverno e no outono, um pouco na primavera também, mas principalmente nesse período aí de novembro, ou melhor, desculpa, de junho, finalzinho ali do outono, até novembro, que as chuvas se destacam nessa região, por conta da ação aí do deslocamento das massas de ar. Muito interessante isso. Por exemplo, o verão. O verão é muito procurado, né, no Nordeste. Por quê? Porque é a estação mais seca, quase não chove no Nordeste, no verão. Né? Aqui a gente sabe que chove pra caramba no verão. De vez em quando tem aquelas tragédias, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né, de deslizamento de terra, essas paradas assim. A gente precisa ficar ligado em relação a isso. Mas era só uma curiosidade mesmo. No clima, outra questão interessante é o clima tropical de altitude, que não está aqui. Essa região aqui, né? A maior parte de São Paulo, Minas Gerais, aqui, predominantemente aqui, né? Em vermelho. Eles são frios, né? São áreas mais frias por conta da questão da altitude, né? Então a gente sabe que a cada 1.000 metros a diferença é de 6 graus aproximadamente. Então a própria região serrana aqui do Rio de Janeiro, né? Petrópolis, Teresópolis, tá gravando? Tá. Tá gravando, gente? Tá. Sei que Tá não gravando. Beleza, valeu. Porque sumiu aqui para mim, o Zoom hoje tá me sacaneando. E aí ele vai ter aí essa questão das temperaturas serem um pouco mais amenas, né, em função da altitude. E o rosinha, clima subtropical, o clima que se eu pudesse, eu viveria nesse clima, amo frio, e não é o frio de -5, -10, -15, -20, é um clima de varia de 15 a 20 graus, temperaturas ali maravilhosas, eu acho sensacional, temperaturas amenas, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, chove a mesma coisa em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro, não importa o mês, não importa a estação do ano, as chuvas são praticamente constantes, né? Então, eu vou passar o verão lá em Santa Catarina, meu irmão. Se tu tá querendo curtir o calor, não é o meu lugar ideal. E se você está querendo fugir das chuvas, também você vai se lascar, porque verão, não importa o mês, sempre chove a mesma quantidade em todas essas regiões, em todos esses estados, principalmente aí do sul do Brasil, né?
que faz parte do clima subtropical. Característica diferente que diferencia é o inverno. O inverno ele é muito mais rigoroso do que as outras regiões, por conta da formação da massa polar atlântica, né? Então, como se forma ali a MPA, próxima ali do sul, da região sul do Brasil, as temperaturas ali no inverno tendem a diminuir abaixo da casa dos 15 graus que eu estava falando para vocês. Ok? Ok. Show. Então, agora, características importantes do Centro-Sul. É a primeira vez que eu estou colocando aqui, sem ser imagens, né? Coisas em destaque. O Centro-Sul, ele apresenta aí uma agropecuária importantíssima para a economia brasileira a nível mercado interno e a nível mercado externo, beleza? Vou repetir. O Centro-Sul, ele abastece tanto o mercado interno, interregiões, inclusive, tanto o Nordeste quanto a Amazônia, quanto o Centro-Sul, é praticamente tudo produzido no Centro-Sul, e ele também abastece o mercado internacional. Lembrando que existe uma maior integração aí no Centro-Sul, por isso que os gastos acabam sendo menores entre aquilo que é produzido e aquilo que é utilizado enquanto matéria-prima. Então, as máquinas, por exemplo, os fertilizantes, por exemplo, utilizados no campo são produzidos dentro do próprio Centro-Sul. Até pela própria logística de locomoção desses transportes, né, facilita aí esse comércio. Então, o Centro-Sul é um grande consumidor do que ele mesmo produz. Existe uma integração muito forte entre os estados, entre a economia desses estados aí. Aqui você tem um grande destaque, obviamente, do café e da soja, né? A cana-de-açúcar por conta de São Paulo, laranja também, né? Tem muito laranja no estado de São Paulo. O que você ainda tem assim um pequeno tem notoriedade, mas a nível, né, menor, é o algodão, o arroz e o milho, porque o arroz está disperso, né? Você tem arroz sendo produzido em praticamente todas as regiões e cada região ali produzindo a sua como se fosse de subsistência, né? Então, hoje, o Centro-Sul está no cenário internacional. Não é à toa que o feijão e o arroz, que é feito por cooperativas e, né, pequenos e médios proprietários rurais, estão preferindo comercializar com o mercado internacional, porque eles vão comercializar em dólar, né? O real está desvalorizado. Por isso que o preço e a procura por alimentos, de uma forma geral, subiu no mundo todo. Por isso que o preço disparou absurdamente. E sem contar que a soja, por exemplo, o trigo, por exemplo, são matéria-prima de um monte de coisa. Então, esse tipo de grão está cada vez mais valorizado no mercado internacional. Por isso que o óleo, por exemplo, dobrou. O óleo dobrou, 200% de aumento. Eu comprei em setembro um óleo a R$ 3,59. O óleo está exatamente R$ 7,99. Mais do que dobrou, mais do que aumento de 200%. Né? Eu comprei a R$ 3,59 um óleo lisa e eu vi esse mesmo óleo a R$ 7,99. Em 3 meses. Em 3 meses. Além da, a gente precisa também destacar que o Sul é um grande produtor de comida, né? Inclusive o Sul, não só o Centro-Sul, mas o Sul especificamente, ele foi aí considerado o celeiro agrícola do Brasil durante um bom tempo, né? Produção, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E hoje Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, eles formam ali um corredor de aves muito forte. E, por exemplo, agora, no período do Natal, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul se destacam por conta das aves, né, que são consumidas. É o chester, é o peru, né, é o próprio frango, frangão, né? Qual é a diferença principal? Eu estava, né, pesquisando ali. Eles utilizam de matéria-prima da melhor qualidade, né? Antibióticos, eles estão muito tratados ali, ração, se movimentam bem pouco dentro das granjas, e aí eles criam muita carne e pouca gordura.
Se você, né, você que já deve ter comprado um frango de padaria, aquele que é R$ 20, vem com batata calabresa, né? Batata, calabresa e o frango e farofa, né? R$ 20 naquele pacotão enrolado com papel de Pô, jornal, bonzão, maravilhoso. A pele é muito, né? A pele é gordurosa, é muita gordura ali, né? Que tem. Mas o Chester não. O Chester você percebe que ele vai desidratando, né? Ele perde muita água, a gordura, a camada da pele do Chester, quando você come no Natal, ela é bem fininha, porque ele recebeu ali uma quantidade absurda de hormônio, se alimentou das melhores rações que tem no mercado, então por isso que ele é bem mais caro. O investimento para cuidar de um frango assim, de um peru assim, acabam repassando para o consumidor final, e sempre vai ser assim. Sem contar que o Centro-Sul, né, pela própria política do café com leite, ainda se destaca pela pecuária leiteira, né? Hoje, cada vez mais, o leite, não só em Minas Gerais, mas no sul do Brasil, sendo valorizado aí também no cenário internacional. Ok? Outra coisa, vamos lá, isso aqui eu já falei, né, da questão da soja, do milho e do arroz. Só que ganhou tanto visibilidade, né, nos últimos anos, que ultrapassou os limites do Centro-Sul. Questão de comida, espaço brasileiro, e para o brasileiro e para o mundo, ganhou tanta visibilidade no PIB, né, que ultrapassou os limites. E estão indo para a região norte, por exemplo, lá na Floresta Amazônica, lá no Nordeste, por exemplo. E aí o impacto que isso está sendo causado é gigantesco, porque uma área de monocultura, desmatamento, queimada, pecuária extensiva, cada vez mais pisoteio de gado, arenização, né? Os impactos sociais, ambientais. Você vai encontrar ali um monte de comunidades ribeirinhas, um monte de comunidades indígenas, um monte de pequenos e médios proprietários que estão ali que vão ser desalojados. E aí você vai ter um conflito pela terra entre grileiros, poceiros, e aquele pequeno e aquele médio agricultor. Como é que fica? Como é que faz? Morre de fome, espadeiro, né? E aquela tal da reforma agrária? Como é que fica? Então, isso tudo é um problema muito grande que o Centro-Sul está passando e está expandindo para as outras áreas, tanto a Amazônia quanto o Nordeste. Isso aqui é uma foto, né, da soja e da pecuária. Eu não consigo identificar esse gado, mas está me parecendo ser o gado, o Nelore, que é um gado meio que brasileiro. São 4 grandes tipos de... depois que eu comecei a inventar de ser gourmet, chef, Masterchester, eu falo que eu sou Masterchester, né? Masterchef não, Masterchester. Eu me amarro em churrasco, né? E churrasco e cervejas artesanais importadas. E aí eu estou estudando muito essa questão da carne, né? São 4 grandes raças de boi que tem no Brasil. É a Black Angus, a Hereford, a Nelore e a Yagyu. Então, está aparecendo essa raça desse boi aí ser seu Nelore. Alguém chamou aqui no chat. É Yagyu? Tem certeza? Yagyu. Pesquisaram aí? Ô, professor, também sei de churrasco, professor. Vocês são brabos. Que isso. Desculpa aí. Foi mal. Não, tranquilo, professor. O que acontece? A gente vai ter aí, né, 2 biomas virando carne, né? Vamos raciocinar aqui comigo rapidinho? Vamos fazer uma autocrítica aqui, a gente? Vamos lá. Analisa aqui comigo, vê se... Vou até tirar o óculos. Soja é um grão. Grão é típico de lugares o quê? Mais frios. Ou seja, no clima subtropical, os grãos se desenvolvem bem melhor.
Só que eu estou falando de uma soja que está indo para a região norte, de uma soja que está indo para a região nordeste, de uma soja que já ocupou todo o cerrado no centro-oeste. Só que tanto o solo quanto o clima não são propícios para essa soja. Está ali. Então, o que eles fizeram? Tiveram que criar um organismo geneticamente modificado, também chamado de transgênico. E a maior parte dessa soja serve para fazer ração. Então, vamos chegar a um consenso de que essa ração que alimenta os animais é como se a gente estivesse consumindo uma carne transgênica. Raciocina bem. Se essa soja foi modificada, 99% da soja brasileira hoje é transgênica, certo? 90% dessa soja, desses 99% que é produzido, vão para também abastecer esses gados aí em ração. Se o gado come essa ração de soja transgênica e a gente come essa carne, a gente está comendo uma carne geneticamente modificada. É uma análise que eu tenho, que você pode depois fazer esse pensamento aí. Vamos falar sobre o Centro-Sul, a questão da indústria. Galera, eu acho que a gente vai ter que passar um pouquinho. Não sei ainda, juro que eu não sei. Acho que a gente vai ter que passar, porque eu falei que a gente não ia levar as 3 lives, mas é muita coisa. O Centro-Sul é o mais importante. Então, eu preciso falar de tudo para vocês. E a gente aqui ainda tem... Opa, saiu? Saiu o espelhamento. A gente ainda tem aqui 5 slides. Acho que não sei. Vamos lá. 5 slides. Deixa eu espelhar aqui a tela de novo, galera. O que acontece? A maior área industrial hoje continua sendo no Centro-Sul. Só que a gente está vendo uma desconcentração concentrada, valendo um doce de batata doce com bastante açúcar e mel. Um doce de batata doce com bastante açúcar e mel. Por que eu falei isso? No Centro-Sul estamos vendo uma desconcentração concentrada, industrial. Traduza para mim quem souber, por gentileza. Essa é a minha fala. Eles estão saindo de um lugar e indo diretamente para outro? Sim. Beleza, Pedro. Mas o porquê dessa desconcentração concentrada? Você consegue identificar? As indústrias estão saindo de um lugar para o outro, show, mas e aí? Não? Por exemplo, quando você pega aqui o retão da Dutra, né? Vai embora, sentido São Paulo, Aparecida do Norte, Campos do Jordão. Um monte de empresas que antes estavam nos grandes centros próximos do Rio saíram e foram para as áreas mais interiores, né? Porto Real, Volta Redonda, até mesmo Queimados, né? O polo industrial de Queimados aí, Itatiaia, Resende, Barra Mansa. Então, Vassouras, são áreas ali que são ainda no estado do Rio de Janeiro. Se afastaram da grande região metropolitana, né, dos grandes centros, que é bem mais caro, e continuam produzindo. São Paulo, por exemplo, a desconcentração industrial. A galera saiu de São Paulo, saiu de Campinas e foi para onde? Foi lá para, sei lá, Pindamonhangaba. Continua no estado de São Paulo. Então, essa desconcentração concentrada é porque boa parte dessas indústrias saíram dos lugares iniciais onde elas se encontravam por N problemas, né? Impostos, mão de obra, violência, tráfego, congestionamento, né? Tráfego, e foram para o interior do mesmo estado. Então, é uma desconcentração concentrada. Entendeu, Pedrão? Foi? Isso, também. Além disso tudo, né? Salários bem mais baixos, com certeza. E aí você tem um surgimento de cidades pequenas virarem cidades médias e cidades médias viraram cidades grandes. Foi isso que aconteceu com Nova Iguaçu nos últimos 15 anos. Né? Nova Iguaçu era uma cidade média, o desinvestimento do centro veio para a Baixada
tornando Nova Iguaçu hoje uma cidade grande, entendeu? Perfeito, Ana. Estou lendo aqui isso aí, certinho. Indústria, matéria-prima, tudinho. O Centro-Sul tem a mais dinâmica indústria do país, né? Indústria naval, indústria aérea, indústria têxtil, principalmente no Sul, fábricas importantes como a Tramontina, como a Brastemp, que são empresas da região Sul, não sei se vocês sabiam disso. A Mormai, que é uma empresa muito respeitada da indústria têxtil, principalmente de surf, né? Óculos, relógio, roupa, sunga, touca, é do sul do Brasil. A Coach, que é uma grife internacional, é do sul do Brasil. A Azaleia é do sul do Brasil. Né? Várias indústrias aí, a indústria do sul também é bem diversificada, bem diversificada. Né? Então, a gente precisa ficar atento em relação a isso aí. Deixa eu passar aqui. Não podemos esquecer da questão do petróleo envolvendo, né, o Rio de Janeiro. Jamais poderia passar e não falar para vocês da importância do petróleo para o Centro-Sul e para a economia nacional. Infelizmente, temos pouquíssimas refinarias e a gente não é autossuficiente em petróleo. Isso que eu tenho para passar para vocês é muito triste. A gente tem petróleo para caramba e a gente importa tecnologia. A gente importa petróleo refinado. Então, é como se a gente estivesse vendendo petróleo e meio que comprando a gasolina. Isso, infelizmente, encarece o preço também do nosso produto. A gente não tem tantas refinarias assim no país que conseguem transformar aí o petróleo em diversos subprodutos, sendo este o Camaçari na Bahia aí, as duas principais do país. Outra questão importante, né, os processos urbanos. Você tem aí as duas grandes metrópoles do país que formam a Perdão, já ia falar besteira. As duas grandes regiões metropolitanas do país que formam a nossa megalópole. Tá gravando, gente? Sim, professor, tá gravando. Ah, tá. As duas grandes regiões metropolitanas que formam a nossa megalópole são, né, Rio de Janeiro e São Paulo. Lembrando que Minas Gerais vem correndo por fora, mas faz parte desse tripé econômico aí, até pelo contexto histórico, né? A capital era Rio de Janeiro, mas a troca de governantes entre paulistas e mineiros foi chamada de República Velha, política do café com leite. Então, essas três regiões aí, o desenvolvimento industrial foi muito forte. Esse eixo Rio, São Paulo e Minas é muito forte, até hoje. Você tem aí uma explosão demográfica no início do século XX, principalmente no Sudeste, e também uma explosão de migrantes interregionais, principalmente nordestinos, né? Vêm para cá em massa, porque eles acreditam que como está crescendo a indústria, cresce a infraestrutura, cresce a qualidade de vida, essa vai ser a lógica, e aí vão crescer os problemas, né? Violência, favelização, desemprego, entre outros. Ok? Hoje, praticamente 80% de todo o dinheiro que circula pelo nosso país, né, do PIB, Produto Interno Bruto, é calculado pelo investimento do Centro-Sul, pelo, né, orçamento, desculpa, do Centro-Sul. Então, isso é extremamente relevante. E aí eu tenho características importantes para a gente finalizar nossa live do Centro-Sul. O Centro-Oeste vai ser aquela região ali que antes mesmo de ter a ocupação por JK, de fato, explosão demográfica, os candangos oriundos do Nordeste, que nem eu já falei na música para vocês, né? Surgimento ali das cidades dormitórios, cidades satélites no entorno de Brasília, que era, né, não tinha tanta infraestrutura, não tinha o setor comercial bem desenvolvido, não tinha educação, não tinha saúde, não tinha saneamento básico, mas a galera continuou querendo ficar ali, e o que viu foi aumentar o processo de periferização e favelização no entorno da capital do país. Vou te explicar, João, pode deixar que eu vou te explicar. No último slide eu vou te explicar sobre isso, pode ficar tranquilo. Mas antes, o café, principalmente, né, ali próximo Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, uma extensão ali daquela
terra roxa, né, que vai ser o solo mais fértil do país, vai ter uma importância econômica bem interessante durante um bom tempo, o café. A erva mate, durante o final do século XIX e início do século XX, juntamente com a pecuária, uma pecuária que foi levada aí pelo processo de bandeirantes, né, os bandeirantes, o bandeirantismo, né, foram importantes aí para a ocupação dessa região. Lembrando que século XVII, século XVIII, esses bandeirantes, né, vieram para o Sudeste e o Centro-Oeste, atrás de escravos, atrás de índios, mas principalmente atrás de metais preciosos. Só uma contextualizada aí com a questão histórica. Como eu falei, tanto o Estatuto da Terra como a Lei de Terras favoreceram a criação de latifúndios, então a expropriação da galera que estava lá, que luta, né, o próprio sufocamento das ligas camponesas que surgiram naquele movimento ali, década de 40, 50, 60, eles vão ser sufocados por conta do período da ditadura militar, e os interesses internacionais vão sobrepor os interesses locais, né? E aí a gente vai ver esse conflito pela posse da terra muito intenso naquela região. O que mais que a gente pode falar? Sim, a própria integração aqui, né, pelas rodovias facilitou a chegada ao Cerrado, né? Então, Cuiabá, Brasília, Belém, Brasília, Cuiabá, Santarém, que ligam aí o Centro-Oeste à região Norte, por exemplo, a própria BR-040, né, que é o Washington Luiz aqui, você vai subindo, chega lá em Juiz de Fora, Belo Horizonte, vai até Brasília pela BR-040. Elas fazem essa integração aí, né, Sudeste, Centro-Oeste, Centro-Oeste, Sul, Centro-Oeste, Norte. Então, essas áreas aí facilitaram a ocupação do Cerrado nos últimos anos, junto com a expansão da fronteira da agropecuária. E não podemos esquecer, né, do milho, também serve para fazer ração, da soja, que, né, ração, óleo, entre outras coisas, mas do maciço do Urucum. O maciço do Urucum é uma das maiores reservas de ferro do país, manganês também, né? E aí serve para fazer uma ligação também, uma integração comercial, até mesmo do Paraguai, com a região sul, região sudeste, né? Então, o escoamento, uma parte vai pelo Porto de Santos, até porque existe uma hidrovia ali, né? Paraná-Tietê. Então, existe uma integração muito forte com São Paulo, mas também pelo Porto de Paranaguá, que é o Porto do Paraná. E o Paraguai não tem oceano, né? Então, o pouco que é produzido no Paraguai, quando ele faz esse comércio internacional, ele comercializa também passando ali pelo estado do Paraná e também pelo Mato Grosso do Sul, que é uma área de parceria ali geopolítica. E aí o último slide aqui, né, que é preparado, fala um pouco sobre o Sul, né, o Sul do Brasil. Corumbá, na verdade, esqueci de falar com vocês, né? Corumbá, Bonito, são áreas de importância no campo econômico do Centro-Oeste, até para o próprio turismo, então a própria questão aí do ecoturismo, né? Pantanal Mato-Grossense, ecoturismo. Campo Grande, não tem a questão do turismo, mas tem uma diversificação no setor terciário, né? Goiânia, Gama, Ceilândia, que eu já estou falando aí até das cidades satélites no entorno do Distrito Federal, ali Brasília, também tem uma relevância. A maior densidade demográfica hoje do país são nessas áreas nessa área de Brasília, né? Crescimento gigantesco depois da década de 60. Hoje é uma das áreas mais urbanizadas do país, cresceu absurdamente. O processo de urbanização cresceu muito no Centro-Oeste em função da construção de Brasília. O Sul já foi o celeiro agrícola, perdeu esse status para o Centro-Oeste, principalmente pelas terras do Centro-Oeste serem muito mais baratas, mas o Sul ainda tem destaque pela questão da policultura, né? O Sul ele vai ter aí uma influência muito grande dos imigrantes, ok? Diferentemente do Centro-Oeste, que vai ter uma influência muito grande dos migrantes interregionais, o Sul vai ter uma influência muito grande dos imigrantes alemães, eslavos, italianos, né? Ali próximo do Japão, japoneses, ali Paraná, São Paulo também tem muito, né? Não é Sul, mas a imigração é muito forte.
A questão da policultura facilitou ali, né, o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são grandes núcleos de policultura, grandes colonos, mas Paraná é o estado mais envolvido. O Paraná é o estado mais envolvido industrialmente, por conta da proximidade com São Paulo e por também ter absorvido muita coisa do ciclo do café, né? Ajudou São Paulo aí a se destacar no cenário internacional. Então, paranaenses e paulistas, né, têm uma integração não só física, porque eles fazem limite ali entre os estados, né, mas uma integração econômica muito forte. Então, o Paraná é o grande destaque. Vamos, só um instantinho, filho. Itajaí tem o porto, né? O porto de Santa Catarina é um dos portos mais importantes do Vale do Itajaí. Blumenau tem uma industrialização bacana, inclusive a própria Oktoberfest, que é uma festa da cerveja, né? Que acontece na Alemanha, que trouxeram para cá, os colonos alemães trouxeram para cá e que ganhou grande popularidade a nível nacional. Também é uma fonte de renda muito grande. Mas interessante falar das serras gaúchas e catarinenses, porque elas abastecem os frigoríferos, o setor de laticínios, com leite, mas também com carne de porco, carne de frango, carne de boi. A pecuária ela é extremamente interessante nessas regiões, mas ainda que o destaque, por conta de ser uma serra, vai para a questão dos vinhos, né? Os vinhos, as vinícolas, principalmente gaúchas, são pontos importantíssimos que eu preciso destacar, que abastecem aí o mercado nacional. O vinho brasileiro não tem... Eu vou procurar. Acho que tá. Vê se está lá debaixo da cama. Vê lá. Tá? Depois eu pego. Os vinhos brasileiros não têm tanto destaque no mercado internacional, né? O consumo é mais para mercado interno. Tem até gente que fala que o vinho brasileiro não é vinho, porque é doce. O vinho não tem que ter açúcar, não tem que ser adocicado. Enfim, a maior parte dos vinhos que circulam no país ou são produzidos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, ou são produzidos, né, em Pernambuco, no próximo lá do Vale do São Francisco, Bahia, né? Então, é importante você saber disso também. Como eu falei, tanto o setor alimentício como o setor têxtil fortalecem o Sul enquanto região, eles são bem fechados, eles já queriam até se tornar independentes da gente, eles querem fazer comércio ele por ele mesmo, mas São Paulo, por ser a região mais industrializada, e você ter um volume muito grande ali pela Bacia Platina de água, e ter a maior usina hidrelétrica do país, né, mesmo ela sendo binacional, que é a usina de Itaipu, que já foi a maior usina do mundo, acabou sendo um entreposto comercial muito importante desses investimentos e investidores paulistas em outros países, ali o Uruguai, por exemplo, a Argentina, por exemplo. Então, para o Mercosul, a região sul foi fundamental durante esse processo aí, né, de formação do bloco. E para fechar, a gente precisa entender que o carvão mineral, a maior parte do carvão mineral encontrado no Brasil fica na região sul, que abastece perfeitamente aí, né, meio que autossuficiência, mesmo sendo de má qualidade. Não é um carvão tão bom, porque tem muito hidrogênio nele. São 4 tipos, né? A turfa, a ulha, o lignito e o antrácito, né? O xisto, né? Que é o fracking, ele não é muito retirado aqui no sul, nem na floresta amazônica, porque o dano ambiental, quando você faz esse tipo de atividade, é muito grande. Mas esse carvão, ele mesmo sendo de péssima qualidade, ele é extraído no sul, que serve para abastecer as metalúrgicas e as siderúrgicas da região, onde você tem uma atividade aí importante também, além de também ser utilizado como fonte de energia, né, nas termoelétricas, sabendo que é o principal e mais poluente combustível fóssil, o carvão mineral. Ufa! E aí, galera? Alguma dúvida em relação ao Centro-Sul? Por mim não, professor. Foi Não. tranquilo? Tranquilidade. Deixa eu só pontuar algumas coisas. Minas Gerais também tem, né, muitas usinas, pequenas centrais hidrelétricas,
mas tem muitas usinas... Ah, sim, João, valeu. Esqueci. O João perguntou assim, por que no Sul não recebe esse reconhecimento de poder econômico e estabilidade? Tanto que eles poderiam até ser separados do Brasil. João, existem vários problemas aí. Primeiro, problema número 1, São Paulo, né? São Paulo, ele meio que sufoca esse grande desenvolvimento do Sul, vamos dizer assim. Se São Paulo tira esses investimentos que São Paulo tem no Sul do Brasil, né? São Paulo tem muito mais investimento no Sul do que no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, se São Paulo tira esse investimento, o Sul vai ficar muito travado, muito travado. O empresariado paulista é muito forte no Sul do Brasil, entendeu? Então, querendo ou não, o Sul se destaca, mas se destaca, além de se destacar, né, eles por eles mesmos, eles também se destacam por grande investimento de São Paulo. São Paulo é um grande investidor da região Sul. Por quê? Porque são eles que alimentam São Paulo, praticamente. Tanto industrialmente quanto com comida, por exemplo. Né? Então, essa é uma mão aí, né? Uma mão lavando a outra. Essa é a questão principal, né? Do Sul aí não conseguir uma maior projeção, porque tem o São Paulo, mas São Paulo que é a capital financeira do país, é a principal cidade global do país, é o estado mais industrializado do país, entendeu? O maior PIB do país, enfim, isso tudo. Tem os maiores aeroportos mais importantes do país, da América Latina, não só do Brasil, né? Então, é o que eu tenho para falar em relação à sua pergunta. Beleza? Minas Gerais tem ainda a questão do quadrilátero ferrífero, né? Para falar da importância. Rio de Janeiro tem a questão da usina nuclear, né? Então, tudo isso aí está dentro do capítulo 24, envolvendo o poder do Centro-Sul enquanto região geoeconômica. Beleza? Tanto é, Pedrão, João Pedro, só para fechar aqui, o Milton Santos, ele junta só o Sul e o Sudeste, ele chama de região concentrada. Para tu ver que a integração ela é muito maior entre o Sul e o Sudeste. O Milton Santos, nessa divisão aí, técnica, científica e informacional globalizada, ele faz isso, ele só junta o Sul e o Sudeste e chama de região concentrada. Beleza? Galera, tem 40 segundos. Foi sensacional esses... Não sei quantas lives a gente fez, mas eu acho que foram muitas, né? Tirando aí as últimas 2 semanas que a gente fez 2. Foram 3 lives todas as sextas-feiras. Semana que vem a gente vai ter um momento mais de descontração. Vou ver se eu trago um jogo diferente, alguma coisa, para a gente trocar aí. Mas concluímos aí com sucesso com esse conteúdo todo aí do 9º ano militar. Fiquem com Deus, se cuidem. Excelente final de semana. Tudo de bom aí. E um abraço. Valeu. Valeu, professor. Até semana que vem.